pastor Júlio. Venha cá, pastor Júlio, para ministrar a palavra do Senhor. Queria que nessa hora você estendesse as suas mãos para cá e a outra mão coloque na altura do seu coração, porque é uma via de mão dupla. Aquilo que sair da boca do pastor Júlio é uma via de mão dupla. Precisa também sair de nós um coração desejoso de ouvir a palavra, amém? Então nesta hora, Senhor, nós estendemos as nossas mãos, abençoando a vida do nosso pastor, para ser canal de Deus na nossa vida nesta noite, como tem sido todos esses anos. Mas também com a mão na altura do nosso coração, queremos declarar que aqui dentro, Senhor, habita uma terra fértil. Não vamos ouvir, Senhor, meramente, ó Deus, mas seremos operosos praticantes da Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra nos faz crescer, ó Pai. A Tua palavra limpa, purifica e nos transforma e nos ajuda, Senhor, a ser praticantes da Tua mensagem desta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Meu Deus do céu, acho que não precisava nem pregar, né? Deus está nesse lugar, Deus está falando contigo. Que momento de louvor, de semeadura, de intercessão pelos pastores tão profundo. Cada momento o Espírito Santo vai se manifestando, vai usando os seus servos, profetas, e a igreja vai sendo edificada. Amém? Amém? Eu sou suspeito de falar, né? Mas quando eu fico assim, vidrado por dentro, doido para explodir, eu vejo a graça do Senhor operando na vida dos irmãos. Eu fico assim, meu Deus do céu, como eu sou privilegiado. Como eu sou privilegiado. Espírito Santo, tu estás aqui. Esse lugar é teu. Esse culto é teu. Que a nossa mente esteja aqui, o nosso coração esteja aqui, Senhor. Para ouvir a tua voz, para perceber aquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos revelar. E eu creio, Deus, em profundidade, não em superficialidade. Aquilo, Senhor, que foi escondido dos sábios, mas foi revelado neste tempo por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, aos pequeninos, aos humildes. Aquilo que profetas não viram, mas nós vemos, nós podemos contemplar, nós podemos experimentar a revelação do poder do Evangelho na vida de uma pessoa. Faz com que, Senhor, as ramificações do nosso ser sejam atingidas pela água do Espírito, pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que a distração não roube aquilo que o Senhor quer falar. Os demônios sejam aprisionados do lado de fora, para não roubar e distrair aquilo que o Senhor tem a dizer. Nós declaramos esse lugar um templo consagrado, separado ao Senhor e aos seus anjos, para ministrar a sua igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu venho meditando em um texto específico que eu vou compartilhar com vocês hoje, e eu peço toda a atenção sua. São 7:05. Eu vou tentar me esforçar para não passar de 8 horas. Amém? Amém, queridos? Amém. Mas não vai ser fácil. Eu quero, em nome de Jesus, pedir toda a tua atenção. Esse texto é um texto pouco pregado, mas bastante conhecido, talvez dos mais antigos. É o texto de Daniel.
E eu li esse texto há algum tempo e eu venho compartilhando com minha esposa algumas coisas, tanto de aspectos positivos, né, referente a esse texto, como, negativos como positivos. Em relação a outros textos da Bíblia, a gente conversa muito, até para buscar entender algumas coisas, o porquê de algumas coisas na Bíblia, na vida. E Deus me levou a alguns outros textos nessa manhã. E eu confesso que eu estou muito constrangido desde cedo, porque primeiro a palavra, ela ministra ao meu coração, ela vem a mim, e coisas realmente muito particulares Deus ministrou a mim. Eu quero poder compartilhar contigo. Na verdade, eu já venho falando sobre isso um pouco com vocês, um pouco com os mais próximos, conversado muito com os meus líderes. Esse assunto tem sido corriqueiro no dia de hoje, porque o seu contexto envolve a igreja de uma forma geral, a igreja nos dias de hoje. E é óbvio que nós não queremos projetar para as pessoas ou para denominações, a palavra precisa vir em direção a nós, amém? Amém. Nosso intuito aqui de forma alguma é apontar ou até mesmo gerar algum tipo de acusação em você, mas por favor, quando a palavra for liberada, traga para você, ainda que não seja muito gostosa ou muito saborosa na sua boca, mas ela vai produzir frutos. Mas também tem o seu lado positivo, então hoje não vai ser só marretada, fica tranquilo. Vou tentar colocar vocês para cima também. E não necessariamente é uma palavra apontando ou para essa igreja local, por favor, mas é uma palavra de visão panorâmica das realidades de hoje. E nós vamos passear um pouco pela Bíblia, eu peço toda a sua atenção. Nós vamos ler alguns textos grandes, e eu quero poder também ser ferramenta de Deus para poder, da melhor forma, levar o coração dessa mensagem ao teu coração. O tema dessa mensagem é forte e chocante. Eu não quero que você assimile ele de forma literal, teologicamente literal. O que é isso, pastor? Que o seu sentido literal é, de fato, o que a mensagem quer dizer, mas é mais quase que no sentido poético aos músicos e cantores que estão aqui, né? O tema é profanadores da graça? É uma pergunta. Sim ou não? Quem são, o que fazem? Se a gente for olhar o termo profanar no dicionário, vai perceber, e no Velho Testamento essa palavra dela está muito presente, sobre a profanação de templo, ou do templo do Senhor, do altar do Senhor. Fala de tratar com desrespeito, está bastante ligado ao significado da palavra honra. Profanar fala de tratar com desrespeito, fala de tratar com irreverência, ou seja, falta de reverência, fala de ofender, afrontar, macular. O que é macular? É trazer mácula, tá? O Senhor, o Senhor na sua palavra em Hebreus fala que digno de honra é o matrimônio, que ele seja sem mácula, sem ruga alguma. Então, eu nesse texto de Daniel, eu parei para observar algo que é notadamente em nós cristãos, em nós filhos de Deus. Você pode repetir comigo, filhos de Deus? Filhos de Deus. Um exemplo de como nós nos portamos às vezes com algumas coisas que Deus nos fala, que alguns homens de Deus ou mulheres de Deus nos mostram. Eu quero que você abra a Bíblia em Daniel capítulo 4. Bota aqui, por favor, versão atualizada. Foi essa que eu pedi? Revista atualizada. Daniel capítulo 4, verso 28. Qual o contexto aqui? O povo de Israel, na verdade, o povo de Judá está cativo na Babilônia. Daniel é alguém que assiste na presença do rei Nabucodonosor, aquele que levou cativo para a Babilônia o povo de Judá. E
Deus dá um sonho a esse rei. E Daniel vai trazer a revelação desse sonho para o rei. E na revelação desse sonho, nós vamos ler aqui, diz assim: tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. Segue 29. 12 meses depois daquilo que Daniel avisou da revelação, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia. Eu adiantei um pouquinho, depois eu complemento mais, e disse: vejam a grande cidade da Babilônia, com meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Lembrando, quem está falando isso aqui? Vamos lá? É o Senhor? Não, aqui é Nabucodonosor está falando, tá bom? Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, olha só que interessante, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com animais selvagens. Comerá capim. Isso aqui foi um decreto de Deus, já predito por Daniel. Como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, 7 tempos ou 7 anos. Até que entenda, até quem vai entender? O rei, que o Altíssimo Deus domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, ou seja, que ele estava falando, saiu essa voz do céu, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Sério? Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Passado quanto tempo? 7 anos. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Agora volta lá no versículo 28, por favor, novamente. 29. Quantos meses depois está escrito ali? Correspondente ao quê? 1 ano. Deus dá uma palavra a Daniel. Deus traz a revelação do sonho de Daniel. Daniel, no final da revelação, volta aí no versículo 27. Isso aqui é o final da revelação. Daniel dá um conselho para esse rei. Fala assim: ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é. No final da revelação, Daniel traz esse conselho para ele. Versículo 28. Vai. Versículo 29. Quanto tempo se passou depois dessa revelação de Daniel? 1 ano depois. Deus traz um decreto. O homem de Deus dá um conselho ao rei. E o que vai acontecer? Ele vai se exaltar novamente. E aí o decreto de Deus se cumpre. Nós estamos falando de velha aliança. E Deus dá 1 ano, 12 meses se passaram. Nada aconteceu. Nos remete a alguma coisa em relação a nós hoje? Quando ouvimos algumas coisas da parte de Deus, um tempo se passa e aquilo se apaga de dentro de nós. Alertas, palavras, exortações, correção, mudanças de atitude que nós temos que ter. 12 anos se passam e nossa atitude não muda. Porque às vezes pensamos que Deus se esqueceu. Ou talvez porque nada aconteceu. Talvez não. Eu tenha mais tempo ainda pela frente de continuar nas práticas que eu não devo. Preste bem atenção. Esse rei foi o rei que Deus permitiu levar, as coisas para a Babilônia, do povo dele, do povo santo. Mas simplesmente por causa do orgulho, da exaltação, da arrogância dele achar que ele era o cara, Deus fez ele ficar como um doente mental. 7 anos fora do seu governo. Até que
ele conseguiu enxergar que Deus era aquele que estabelecia reis e removia reis. 1 ano se passou. E o Espírito Santo fala conosco. Será que precisamos de mais um ano para algumas coisas mudarem a nossa atitude? Guarda dentro de você. Falar de outro homem. Guardou aí, primeira pessoa, Nabucodonosor. Segundo homem que eu quero falar, Cã, filho de Noé. Gênesis capítulo 8. Noé já fica bem mais fácil. Quem foi Noé? O que ele fez? O que ele construiu? Estão com medo, irmão? Pode falar com vontade. A Arca da Aliança? Não. A Arca de Noé, né? A famosa Arca de Noé. A Bíblia fala que Deus iria trazer dilúvio, juízo sobre toda a terra. Não é isso? Porque o pecado da humanidade tinha se tornado de tal forma feio, vamos dizer assim, uma linguagem bem simples, que Deus decidiu eliminar. Porém, alguém achou graça aos olhos de Deus naquela época. Quem era esse homem? Noé. Então Noé começou a construir a arca e também começou a falar que um dia viria uma chuva, uma arca grande, um barco enorme, né? Capaz de suportar um casal de cada animal, réptil, para que fossem os representantes de uma futura geração pós-dilúvio. Então esse homem acha graça diante de Deus. E nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 8, leia a partir do verso 15, algumas palavras muito profundas. E eu peço que o Espírito Santo nos leve à revelação necessária. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, final do dilúvio, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais, aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo, presta bem atenção, nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância, por isso a necessidade de salvação em Cristo Jesus, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos. Você pode repetir comigo? Deus abençoou Noé e seus filhos. E lhes... Então, eles ouviram o que Deus falou, concorda? Sim ou não? Não foi transmissão daquilo que Deus falou por Noé. Os seus filhos ouviram Deus falar. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Quem é que tinha o domínio antes deles? Deus. Adão e Eva. Aquilo que foi liberado sobre Adão e Eva foi resgatado e confiado a quem? A Noé. Presta atenção, irmão. O negócio é sério. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Ou seja, tudo aquilo que foi perdido em Adão e Eva foi liberado sobre Noé. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Sabe? Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos, rapidinho, parênteses, qual era a missão dos 3 filhos de Noé? Multiplicar e ser fértil. Toda a terra dependeria dos 3, concorda? Amém? Sim. Está claro isso? Beleza. Pouca coisa, né? Só que não.
Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, olha só. E todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Se confirmo a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas, nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras, até nós, amém? Então, amém. Coloquei o quê? O arco-íris das nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. Eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris das nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, terra prometida. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a todos os povos, rapidinho, todos os povos que existem hoje, puxando a genealogia, vai bater onde? Os 3 filhos de Noé. Ok? Até aí? Amém? Amém. Amém ou não? Amém. Segue. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Na videira é o que, irmão? Dá o que? Dá limão? Dá uva. Certo dia bebeu o vinho que ele próprio havia produzido. Ficou o quê? E foi deitar-se como? Em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram o manto, o colocaram sobre os ombros e em seguida entraram na tenda de costas. Para quê? Para não ver, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez de seu pai, cobriram-no com um manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes, seus irmãos. Quero parar por aqui. Um texto um pouquinho longo, mas eu peço a sua compreensão. Vamos só nos lembrar de alguns fatos. Deus falou que ia trazer um dilúvio. Deus levanta Noé para salvar a sua família. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé e com seus filhos para que eles povoem a terra. Confia o domínio dos animais. Aquilo que foi perdido em Adão foi restaurado através da vida de Noé e de seus filhos. E aí, logo após isso, debaixo desse contexto que a gente às vezes passa de forma superficial, seu filho Cã observa que seu pai se embriagou. E aqui uma coisa interessante: o pecado, vamos dizer assim, que embriagou, que contaminou Noé, não foi algo de fora, não foi o pecado semelhante àquela geração que havia morrido antes do dilúvio, durante o dilúvio. Foi algo que o próprio Noé havia produzido. Eu guardo isso para mim, querido, no meu coração. Noé não se contaminou com algo de fora. Noé se embriagou com algo que ele mesmo produziu. Aquilo que ele bebeu em excesso o fez estar fora de si. E aí, por muitas vezes eu pensava, eu orava e meditava, por que Noé foi tão duro com Cã? E Deus não revogou as palavras de Noé, tanto que Canaã, os povos de Canaã serviram quem? Os descendentes de Sem, os semitas. O antissemitismo é proliferado até hoje, porque são os 100 descendentes de Judá, do povo de Israel. Israel, quando tomou Canaã, o que era que estava se cumprindo? Nada mais, nada menos do que aquilo que Noé havia falado. Os povos de Canaã iriam servir os seus irmãos. E aí eu perguntava, por que é tão duro isso? Porque
Porque Noé foi tão firme com esse filho mais novo? Porque ele não fez nada demais, ele simplesmente foi contar para os seus irmãos que seu pai estava nu e embriagado. E aí, algo me chama a atenção que é quem era esse homem, pai de Cã. Porque não é somente aquilo que fazemos, mas é contra quem fazemos e quem nos representa. Quando Arão e Miriam, por mais homem e mulher de Deus que fossem, tentaram, pensaram, abriram sua boca para falar de Moisés, Deus chama os dois e fala o seguinte: eu, quando quero falar com os meus profetas, eu o revelo através de sonhos e de visões, mas com o meu filho Moisés, eu falo com ele face a face. Ou seja, se coloque no seu lugar, porque seu irmão está muito acima de vocês. E aqui, qual é o contexto da história? Deus renova a aliança. Irmãos, você consegue imaginar isso? Aquilo que foi perdido lá em Adão, o domínio dos animais. Os animais teriam um temor desses homens, dessa família. Baseado nesse contexto de aliança, de renovação, de recomeço da humanidade, Cã vai e faz isso. Não somente por ser seu pai, mas quem seu pai era para Deus. Por isso que a pergunta, profanadores da graça, o que é graça? É o dom gratuito de Deus, é o favor imerecido de Deus, aquilo que não merecemos, mas que pela fé podemos alcançar e recomeçar a nossa caminhada. Nabucodonosor teve a oportunidade de recomeçar, teve ou não teve? Sim. Cã teve a oportunidade de recomeçar, sim ou não? Sim. E nós precisamos valorizar a oportunidade do recomeço nas nossas vidas. Talvez é chocante para você, e foi para mim também, quando da parte de Deus veio essa palavra profanar, tratar com irreverência, desrespeito, ofender, afrontar, macular. E aí eu quero trazer um último exemplo negativo para a gente não mergulhar, depois a gente vai para o positivo, amém? A igreja em Tiatira, na verdade, o anjo da igreja em Tiatira, Apocalipse 2. Essa passagem, uma passagem muito forte, que muitos pregadores da hipergraça não conseguem explicar. Por que pregadores da hipergraça? Primeiro que a graça não precisa de prefixo, professor, me ajuda? Hiper. A graça ela já é hiper, não precisa falar que é hipergraça. A graça não é hiper, sim ou não? Sim. Pô, a graça de Deus é hiper. Por quê? Porque não conseguem relacionar o tempo da graça, ou a dispensação da graça, com o juízo divino imediato. Ananias e Safira. E aqui em Apocalipse 2, nós estamos falando de Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? João. Apóstolo João. O apóstolo do amor. Olha o que o apóstolo Amor escreveu. E olha o que Jesus glorificado falou para ele. Olha que lindo. Apocalipse 2,18. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. A carta não é para a igreja, a carta é para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Pastor, líder, presbítero, apóstolo. Esta é a mensagem do Filho de Deus, meu Pai. Já pensou, gente? Uau! Cujos olhos são como chama de fogo. Quer pentecostal aí? Chama de fogo, e cujos pés são como bronze polido. Meu Deus! Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, o anjo da igreja. Vi seu amor, vi sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. O cara estava indo bem. Amém? Amém, querido? Amém.
Aguarda. Contudo, tenho contra você umazinha só. Pequenininho. Você tem permitido, algumas versões fala tolerado. Você tem permitido que essa mulher, pode ser literal ou pode se referir a um espírito Jezabel, remetendo à mulher de Acabe, da velha aliança, que se diz o quê? Se ela se auto-intitular ou profetiza, faça o quê? Meus servos se... Está falando que meus servos podem o quê? Bate mais uma vez na hipergraça. Porque quem é convertido para eles não se desvia. Quem se desvia é porque nunca foi convertido. Aí ele está falando que Jesus está falando, volta. Porque isso é Bíblia, tá bom, querido? Ó, diz, faça os meus servos se vigiarem. Resolvido? Chancelado. Contudo, vamos lá, ela, não vai, 21. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Ó, essa mulher se intitulava profetisa, não é do diabo não, é de Deus, filho. Tá bom? Tá claro isso aí? Só que misturado ao culto a Deus, nessa cidade de Tiatira, por uma cidade comercial, se impregnava cultos pagãos. Moralidade sexual é comer alimentos oferecidos a ídolos. Está falando de quem? Quem está fazendo isso aqui? Quem está praticando isso aqui? Não é só ela não. Tem gente junto com ela. Quem mais? Servo de quem? Do Senhor. Vamos nos lembrar, Jesus glorificado, nova aliança, 90 anos depois de Cristo. Olha o que está acontecendo. Isso aonde? No mundo. Dentro da? Beleza, vamos nessa. Olha que lindo. Dei a ela tempo. Lê para mim, por favor. Para quê? Olha aí. 12 anos, 12 meses, perdão, um ano. Olha como Deus é misericordioso. Isso não é somente da nova aliança, isso já vem da velha aliança. Amém? Amém. Deus dá oportunidade para a gente se arrepender e mudar de atitude, recomeçar. Essa mulher teve tempo para se arrepender e recomeçar. Mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Sério. Portanto, ou seja, está decretado. Eu a lançarei doente numa? Quem está falando isso? Quem? É o diabo? Não. É quem? Jesus, Filho de Deus. E aí? Por causa de uma atitude não mudada, transformada, o que acontece com essa mulher? Quem ia lançar ela de cama? A gente não gosta de falar muito isso, acha que isso não é bíblico, mas eu estou falando de Apocalipse, época da graça. E aqueles que cometeram adultério com ela, aqui adultério não necessariamente adultério físico, mas adultério cultural, religioso, sofrerão levemente. Levemente. Olha que lindo. A menos que abandonem a prática de tais. Deus é demais. Graça. Isso é graça. Sério. E agora piorou. Matarei. Pode ser literal, filhos dela, naturais, como podem também ser filhos espirituais que praticam a mesma coisa que ela. Mas fato é que a primeira palavra não muda. Fala o quê? Matarei. Quem está falando isso? Filho de Deus. Jesus. E então, todas as igrejas saberão que
que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Sério. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês. Olha que lindo. A gente atira, porque não é todo mundo que estava corrompido. Que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Ou seja, essa mulher ensinava que no culto promíscuo eles descobririam as profundezas de Satanás, que era necessário conhecer as profundezas de Satanás. Olha que ensino demoníaco. Não lhes pedirei coisa alguma para aqueles que não se corromperam, olha só, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Olha que lindo. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Está falando do reino milenar de Cristo, onde Cristo vai reinar juntamente com a sua igreja. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vasos de barro. Então, isso aqui Jesus fala justamente porque na cidade o comércio de cerâmica era muito forte, então eles sabiam muito bem o que significava isso. Ele terá a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai. Olha só, gente, é demais. Tudo pela graça. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau! Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia! Deus ministrou no meu coração. É óbvio que aqui a gente está vendo coisas muito chocantes. E o Espírito Santo quis trazer isso para me chocar. Porém, o que não muda nesses fatos, nessas situações, era o contexto histórico vivido por essas pessoas e de que Deus sempre se revela um Deus tolerante. Um Deus que dá tempo para nós nos arrependermos. Sejam de coisas que podem nos levar à morte, trágicas, como às vezes coisas pequenas, ou aparentemente pequenas. Você concorda que o que Nabucodonosor fez é muito pequeno diante do que esses homens da igreja de Tiatira fizeram, essas pessoas? Você concorda comigo? Sim ou não? Porque nós estamos falando do período da graça. Nós estamos falando de servos de Deus que têm o Espírito Santo. E como pode ser uma pessoa que tem o Espírito Santo praticar imoralidade sexual? Pode. Tanto pode que aconteceu e acontece até hoje. Mas Nabucodonosor era ímpio, não tinha o Espírito Santo. Ele teve 12 meses para se arrepender, para mudar de atitude, e não mudou. Esses homens da igreja de Tiatira, a própria Jezabel, tiveram anos para mudar e não mudaram. Tempo para mudar e não mudaram. O anjo da igreja foi repreendido por Jesus porque ele tolerou esse tipo de prática dentro da igreja. E Deus responsabiliza quem é revestido de autoridade para disciplinar. E não disciplina como tem que ser disciplinado. Porque às vezes fica com medo. Fica com receio. A disciplina, ela é representante do amor, sim. E é necessária na nossa vida para que a gente siga o caminho que tem que seguir. Então essas pessoas, Deus me trouxe essa palavra, profanaram a graça, a oportunidade de recomeçar. A gente olha para o céu, vê o arco-íris, acha lindo. E assim, Deus, a aliança de Deus com o povo. Só que a gente leu aqui o que de fato está envolvido quando o arco-íris aparece, o que ele representa. Vamos em Lamentações 3? Muito texto, né, irmão? Mas você está aqui ainda, amém? Amém! Lamentações capítulo 3, bota aí. Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Lamentações do profeta Jeremias, foi ele que escreveu. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz.
Voltou sua mão contra mim repetidamente o dia todo. Fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Enterrou-me num lugar escuro como o que há muito morreram. Cercou-me de muros que não consigo escapar. Prendeu-me com pesadas correntes. E ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Como um muro de pedra impediu meu caminho, tornou minha estrada tortuosa. Escondeu-me como um urso e um leão que espera para atacar. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo em meu coração. Meu povo ri de mim o dia inteiro, entoou canções de zombaria. De amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobri-me de pó. Tirou minha paz, já não sei o que é para esperar. Grito: meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Algumas versões, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós falamos e cantamos isso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus falou comigo. Todo nascer do sol representa uma renovação de aliança, para que você aproveite para recomeçar. Quando o sol nasce, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam. Então, se há renovação de misericórdia, há renovação de aliança, e eu posso recomeçar. Valorize o sol da manhã a partir de hoje. Parece uma coisa muito simples, mas é profunda quando nós decidimos que vai ser profunda para nós. Se alguns desprezam o nascer do sol, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje para não te fazer desprezar mais o nascer do sol. É sinal que você está vivo e é sinal que você pode recomeçar pela graça de Deus. Meu Deus, o horário voa. Estão aqui ainda, amém? Hebreus capítulo 11. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Fala sobre os heróis da fé. Meu Deus. Vamos lá? Vamos ler juntos. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Vamos versículo 7, pode pular? 11 e 7. Pela fé, olha ele, nosso amigo. Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que a ele havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaac e Jacó, seu filho e seu neto, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, sua esposa, embora estéril e idosa,
pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. Vamos repetir? Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, se Deus não me der, eu não fico mais na igreja. Vamos ler de volta? Volta. Embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram e de bom grado as reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos deste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, repete comigo, se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde? Mas buscavam uma pátria, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Estaremos lá também, amém? Amém. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu que se Isaque morresse, olha aqui a revelação do escritor de Hebreus, no tempo eterno lá que Abraão teve. Se Isaque morresse, para quem? Para Abraão. Deus tinha o poder para trazê-lo de volta à vida. Yes! Meu Deus! Em Cristo, em certo sentido, recebeu seu filho de volta. Em Isaque será chamada a sua descendência. Isaque prefigurava Cristo. Sério. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou qualquer título do Egito, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir o tesouro do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com o sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Você viu a Rede Record, né? Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Respira mais um pouquinho. Concentra. Vamos adiante. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões e foi descendente de Jesus. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em
sua fraqueza foi transformada em força. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fala de graça. Paulo, a minha graça te basta. Tornaram-se poderosos. Olha só, eles não eram poderosos. Eles tornaram-se poderosos na batalha. E fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se ser libertos. E depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido. Essa é a galeria dos homens da fé, a galeria da fé que a Bíblia tem. Assim ela é chamada. E o que nos chama a atenção, o que tem a ver com os 3 exemplos anteriores? Eu não acabei de ler a Bíblia ainda, vou ler mais o texto. Mas ele fala que na sua fraqueza, a sua fraqueza foi transformada em força. Ou seja, nós sabemos a história de muitos ali. Nós sabemos a história de um Davi que pecou gravemente, que mandou matar um homem, que adulterou, mas na oportunidade de se arrepender, reconheceu o seu erro e recomeçou a sua história. Aleluia. Nós vemos ali um homem chamado Sansão, que quando aprisionado, pediu a Deus pela última vez que a força dele voltasse. E pensando eu com meus botões e o Espírito Santo comigo, por que Sansão preferiu morrer a viver distante de Deus? Porque a vida não tinha sentido para ele se não fosse na presença de Deus. Ele reputou a vida dele ser menos valorosa do que a distância do Deus Altíssimo. A Bíblia fala isso? Não, isso sou eu que estou falando. Cheguei a essa conclusão. Viver com Deus, pensar na eternidade, era mais importante do que permanecer vivo longe de Deus. E o que nós vamos ver esses heróis da fé? Muitos homens falhos, muitos homens que pecaram gravemente, muitos homens que colheram consequências do seu pecado, mas a Bíblia chama esses homens de heróis da fé, que o mundo não era digno deles. Você tem noção do que é isso, irmão? O que isso representa? Às vezes a gente passeia pela Bíblia na superficialidade e não consegue enxergar a sua profundidade. O que Deus me chama a atenção nesses dias e pela palavra se repetir, eu acredito que Deus queira falar mais profundo conosco, e particularmente comigo em algumas áreas. Às vezes a gente está esperando para amanhã o que a gente deveria ter feito ontem. Tantos pais não perderiam seus filhos se atitudes fossem tomadas simples. Tantos casamentos não acabariam se atitudes fossem tomadas antes. Por quê? Porque Deus tolera, porque Deus dá mais um dia, porque Deus dá mais um ano, e a gente acha que pode continuar no mesmo caminho, mas um dia a conta vai chegar.
E Deus nos chama nessa noite em alerta para não sermos como essa igreja de Tiatira, com a prática do anjo de Tiatira, com a prática de Nabucodonosor. Quantos anos mais nós vamos precisar? E eu quero, por favor, não trazer peso, condenação nenhuma. Mas quando é que a gente vai dar meia volta, se converter, se arrepender e mudar de vida? A gente está abusando da graça, a gente está profanando a graça, a gente está tratando a graça com mácula. Porque qual é a graça? É a oportunidade de recomeçar. Se o sol nasce, a oportunidade de você recomeçar a sua caminhada, a sua jornada, o seu casamento, o seu matrimônio, a sua família. Não se escandalize, não se choque, mas se nós falamos que o nosso matrimônio, a decisão de casar, é a segunda atitude mais importante depois da nossa salvação, será que nós temos tratado a decisão, a segunda maior de toda a nossa vida, com o devido valor? Pare e pense. Se digno de toda a honra matrimônio, que honra nós temos dependido a Ele? Amanhã eu posso fazer isso, amanhã eu posso fazer aquilo. Não. No que depender de mim, começa agora. Precisa começar agora, o mais rápido possível. Tem coisas que não vão depender de você, é verdade. Sua família, seu matrimônio, algumas coisas na nossa vida não vão depender de nossas finanças. Mas tem coisas que dependem de nós, ou passam por nós. E a gente não dá o devido valor, a gente não se quebranta o suficiente, a gente não se constrange o suficiente, a gente não se humilha o suficiente. Porque se as misericórdias de Deus se renovam sobre mim em cada manhã, a aliança é renovada e em mim há a capacidade de recomeçar. Quando eu não aceito a misericórdia, quando eu não entendo isso, eu estou desprezando a graça que me oportuna recomeçar. E aí, vou precisar encerrar. Hoje foi muito mais um estudo que uma pregação. Quero lembrar alguém da velha aliança. Quero falar sobre uma recompensa. Pensa numa recompensa top demais. Pensa naquela top, mais top. Igual eu falo com meus filhos, top. Apocalipse capítulo 15. Abre lá, por favor. Ou projeta 3. Uma roda de amigos, um homem de Deus fez isso aqui, ó. Falou sobre isso aqui. Quando se despreza a velha aliança, não, o Velho Testamento não serve para nada. Olha só. E entoava o cântico de... Pô, mas não era o cântico de Davi, não? Não era o cântico de Paulo, de Silas? Era o cântico de quem? Servo de Deus. E o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus. Sério. E o Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Amém? Volta lá para o versículo 1 agora. É o tema de uma canção que eu não sei cantar, mas essa música é linda. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta. Sua estátua e o número que representa o seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado. E entoavam o cântico de recompensa. Aquele homem que não entrou na terra prometida, mas naquele período tão grandioso, tão glorioso,
Isso aqui está falando de algo celestial. Vamos vencer a besta por meio, o anticristo, o falso profeta, na base da força. Venceram pelo testemunho da sua palavra e porque não mancharam suas vestes, na sujeira, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, estão falando do período de 7 anos da grande tribulação. E essas pessoas vão entoar o cântico de quem? De Moisés. Recompensa eterna. Às vezes estamos presos simplesmente ao nosso bem-estar aqui. Mas a gente vê que Deus preparou para esses homens, mulheres, heróis da fé, uma recompensa eterna que esse mundo nunca poderia dar. Há muitas recompensas que nós receberemos. Por favor, o louvor pode subir. Acabei 1 minuto atrasado, não me perdoe. Mas o que fica para nós nessa noite? Muitas pessoas que já passaram pela morte, ou próximas a ela chegaram, mudaram suas atitudes radicalmente. Porém, tantos outros que nós vemos e ouvimos, que tiveram experiência no mundo do crime, não aproveitaram essa oportunidade. Viram para o Senhor e hoje estão presos ou até mesmo mortos. Dependendo da semente com que nós estivermos envolvidos, nós não podemos esperar que vamos viver muito tempo. Porém, com aquilo que nos mata, a gente às vezes não se importa tanto. Porém, vai repercutir na eternidade. Se você está me entendendo, fica de pé. Quero orar com você. Como o primeiro, que foi amassado por essa palavra, que Deus ainda está falando. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde tudo é relativo. O pecado é relativo, o inferno até mesmo é relativo. O amor é relativo. E deixa eu te falar algo muito importante. De onde vem essa relativização com o pecado? Lá no Gênesis, lá no início de tudo, a mulher falou: não posso comer esse fruto porque vou morrer. O príncipe da relativização, chamado Satanás, falou para ela assim: é certo que você não vai morrer. Ou seja, relativizou o decreto de Deus e sua sentença para o pecado. E às vezes a gente dá de ombros para alguns detalhes da nossa vida, seja a nossa alimentação, seja os nossos relacionamentos familiares, sejam as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações ou as nossas omissões. A gente relativiza. Enquanto isso, a graça está sendo defraudada. Por quê? Porque é a oportunidade de Deus de recomeçar. Não é porque é um ano novo, mas eu creio que algumas áreas, se Deus trouxe isso para mim hoje, eu e você, precisamos aproveitar a oportunidade e recomeçar. Assim como Noé recomeçou a história da humanidade, eu creio, por meio do reconhecimento da aliança, da graça de Deus, das misericórdias que se renovam a cada manhã, há oportunidade de recomeço para mim e para você. Se isso é uma realidade no teu coração, vamos orar juntos. Porém, antes de orar, eu quero te falar
que aqueles que aproveitam a oportunidade de recomeçar se agarram a essa verdade. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Eles, nós, um dia seremos chamados heróis da fé. Não despreze aquilo que Deus tem a realizar em sua vida. Aproveite a graça. Aproveite a oportunidade de recomeçar. Você é livre, se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar no altar. É tempo de recomeçar. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus bondoso. Deus é um Deus que promove. O desejo dele é nos promover para um dia reinarmos com Ele, para um dia regermos a terra no milênio com Ele e para sempre estarmos com Ele. Aquela canção nova fala sobre a bondade, a fidelidade. No início ela fala sobre a graça de Deus. A graça é aquela que transforma a nossa fraqueza em força. Meu irmão, você é forte quando envolvido pela graça. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Herói da fé, heroína da fé. Porque não tem se deixado levar pela relativização do pecado, pela superficialidade dos dias de hoje, mas quer mergulhar em profundidade nas verdades de Deus. Enquanto cantamos essa canção, vai clamando, orando ao Senhor, pedindo, Espírito Santo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tenham todos uma semana abençoada, envolvidos pela graça, recomeçando uma nova história. Amém?